gente faz contato com a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos continuar aqui falando sobre a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, na favela do Jacarezinho, que resultou na morte, infelizmente, de 28 pessoas, sendo um policial civil. Familiares de 3 mortos se reuniram ontem com representantes da Defensoria Pública do Estado do Rio, a portas fechadas, por uma decisão estratégica, até por uma questão de segurança, né? O Alto Comissariado da ONU, Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos, pediu uma investigação rigorosa, imparcial e independente sobre o caso. A Procuradoria-Geral da República pediu informações a autoridades do Rio de Janeiro sobre essa operação. E a gente vai falar sobre esse assunto com Adilson Paes de Souza, ele que é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Psicologia pela Faculdade de Psicologia também da USP. Olá, Adilson, bom dia, prazer em recebê-lo novamente, infelizmente, com essa notícia tão triste, né, dessa operação no Jacarezinho. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, e a todos que nos assistem e nos ouvem. É um prazer imenso estar com vocês, embora as situações dos nossos encontros tenham sido sempre tristes, né? É verdade, Adilson. Agora, um novo relatório mudou a versão, né, sobre o objetivo da operação no Jacarezinho, um relatório de inteligência produzido pela Polícia Civil após a operação na favela, exclui do rol dos objetivos da ação o combate ao aliciamento de menores pelo Comando Vermelho. Elaborado no domingo, o relatório sobre a operação afirma que o único objetivo, Adilson, da mobilização policial era o cumprimento de 21 mandados de prisão expedidos pela 19ª Vara Criminal contra acusados por associação ao tráfico de drogas. Como é que você viu essa mudança? E queria também a sua análise sobre essa operação. O dito popular faz-se presente e comprovado, né, Marilu? Mentira tem perna curta. Agora eles ficam readequando versões para tentar, não vão conseguir, mas para tentar dar alguma credibilidade legal ao que fizeram. Se a operação, isso desde o início está comprovado que o fim exclusivo daquela operação foi eliminar pessoas. Mas é interessante essa afirmação deles, que eles mudaram a versão para os motivos da operação, porque cumprir mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, não é motivo excepcional. Então está cristalizado também o descumprimento pela afirmativa deles, pela afirmação de um documento deles, a determinação do STF, Supremo Tribunal Federal, que permitiria, né? Isso não vem acontecendo, eu tenho... a realização de operações em casos excepcionais. Essa afirmação da Polícia Civil comprova que não havia excepcionalidade que permitisse a realização da operação. A mentira é tanta que eles vão ficando nu cada vez mais. Sobre a operação, Marilu, eu acho que nós temos que... Eu vou adotar uma outra estratégia de abordagem para essas operações. Ela foi um sucesso. A operação foi um sucesso. A operação foi desenvolvida, ela foi concebida para eliminar pessoas. Eliminaram 27 civis e um policial civil. Ela foi um sucesso. Macabro, mas foi um sucesso. E nós temos que admitir isso. Desastre é quando você planeja algo e por algum motivo imprevisto, não planejado, que não era possível supor, aconteceu algo totalmente errado do que você planejou. Eles planejaram invadir o Jacarezinho e matar as pessoas. Tal como aconteceu e acontece diuturnamente, aconteceram várias outras operações que é de eliminação de pessoas. É um sucesso essa operação, do ponto de vista macabro, letal, lesivo, do ponto de vista da ilegalidade, do ponto de vista que eles conceberam essa operação. Nós temos que admitir isso.
Quer dizer, como você falou, né? Foi planejado, não foi um ato excepcional, como inclusive determinava, né, o STF, só em apenas casos excepcionais e não planejados, estava proibido, quer dizer, foi uma afronta também ao STF, né, Adilson? Marilu, o que me chama a atenção de diferente nessa operação não é o número de mortes, não é a atuação letal do Estado, que isso acontece de uma maneira rotineira, né? Varia o número de vítimas. E aí nós temos que chamar a atenção que a sociedade acostuma com o número de mortes, porque enquanto está matando 5, 6, não merece nem nota de rodapé na imprensa. Como é que se fosse uma coisa normalizada, matar 5, 6, 8, 10 já começa a ter umas 3, 4 linhas na imprensa, um pouquinho mais de atenção. Chama atenção quando foge do padrão socialmente aceito do número de mortes e estoura para 28, ou para 12 no caso da Castelinho, ou para 111 no caso do Carandiru. Essa operação está chamando essa atenção pelo número de mortes, mas ela é uma operação no padrão que vem se desenvolvendo há longo tempo, desde a década de 80, e principalmente após a promulgação da Constituição Federal Cidadã de 88, nós temos essas operações de eliminação de pessoas. Então, não me chama a atenção. O que me chama a atenção, primeiro, a Polícia Civil, de uma maneira declarada, explícita, ofendeu o STF. Eles se arvoraram ao direito de associar o STF ao aumento do tráfico de drogas na favela, criminalizar o STF. Eles se arvoraram ao direito de descumprir de uma maneira expressa, frontal, uma determinação do STF quando realizaram a operação. Essa operação, além de eliminar pessoas, ela tem um recado claro: desmoralizar o STF, tal qual o nosso presidente e seus seguidores fazem todos os dias. A nova fronteira de ataque do bolsonarismo é o STF, e essa operação se prestou a isso. Note que a coletiva dada pelos policiais civis não foi uma coletiva, foi um show de autoritarismo, de arrogância e de ataques. Eles não estavam lá para explicar nada para ninguém. Eles estavam lá para afirmar que a culpa é do STF e pronto, eles fizeram tudo certo. Agora, Adilson, vamos falar sobre a perícia. A gente sabe aqui que apenas 26 armas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia, só que participaram da ação cerca de 200 policiais civis. A Polícia Civil disse que apreendeu para a perícia 16 pistolas, 5 fuzis, uma submetralhadora, 12 granadas, 2 escopetas, calibre 12 e munições também. Você não acha que não deveriam ser apreendidas todas as armas? Qual que é a sua opinião em relação a esse ponto da perícia? Vai ser prejudicada a perícia? Já está. Não há que se falar em perícia, Marilu. Se mais de 200 policiais participaram, mais de 200 armas deveriam ser apreendidas. Assim como todos os locais de crimes deveriam ter sido preservados. Assim como os corpos não poderiam ter sido removidos pela polícia, por policiais civis que estavam envolvidos no fato. Aliás, isso também consta da decisão do STF. Isso também consta. Ou seja, deliberadamente e novamente o local de crime foi prejudicado. Aliás, esse não foi nem prejudicado, foi devassado, foi destruído. Não há campo para a perícia, não tem como individualizar a conduta e se chegasse, não chega. Se chegasse no tribunal dos júris, eles seriam absolvidos por falta de prova, porque isso já foi montado para isso. Contudo, Marilu, nós temos que notar uma outra característica dessas ações. O Ministério Público e o Judiciário são atores participativos dessa chacina. Um estudo indica que de 2001 a 2010, 99,2% dos inquéritos instaurados por morte de pessoas praticados por policiais decorrentes de ações foram arquivados a pedido do Ministério Público e referendados, autorizados, decretados pelo Poder Judiciário. Então não vamos mais falar em omissão do Ministério Público e do Judiciário.
vamos falar em participação ativa na produção desse resultado letal. Exato. Agora o Ministério... Diga, te interrompi. Simples assim, direto assim e super letal assim. Pois é, o Ministério Público, nesse caso aí das perícias, já teria que interferir também exatamente para tentar fazer com que houvesse aí uma perícia efetiva, né, Adilson? Já há campo para pedir a prisão preventiva dos agentes policiais, porque eles estão atuando para embaraçar o desenvolvimento do processo, para atuar contra a instrução criminal. Já há campo para decretar a prisão preventiva. Obviamente, o que eu estou falando para você, eu estou falando exatamente da terra do nunca, na lista dos países das maravilhas, no mundo perfeito. No mundo brasileiro, no mundo real, isso não existe. Os agentes públicos agiram e estão agindo deliberadamente para perturbar a instrução penal, para inviabilizar o desenvolvimento da apuração tal qual nós desejamos e tal qual é previsto na legislação brasileira. O Ministério Público silente. Eu não acho que é mais omissão, não. Eles são participantes ativos na produção desse resultado lesivo. Bom, quem mais se beneficia com essa operação, na sua opinião, Adilson? Quem está se beneficiando com essa operação? A milícia. Me chama a atenção que a atuação dos policiais nessa operação são atuações típicas de milícia, ou seja, um grupo que invade uma localidade, implanta o terror e fala: agora aqui quem manda somos nós. Essa é a tônica da atuação de milícias. Se eles são ligados a milícias, eu não sei e nem estou fazendo essa afirmação, mas que existe uma similaridade de atuação de milícias quando invadem um território para tomar conta, essa operação chama a atenção. Parcela significativa do eleitorado brasileiro que é reacionário, não é nem conservador, é reacionário e autoritário. O senhor presidente da República e políticos do seu viés político partidário que adoram surfar nesse tipo de notícia sobre esses fatos, não importa se tem cara. Bom, para quem é responsável pela produção de mais de 400 mil mortes na pandemia, ele não estaria preocupado com a morte de 28 pessoas, inclusive do policial civil. E para tentar oferir dividendos políticos partidários e manter a sua massa de manobra engajada. É isso, perde a vida e, novamente, Marilu, perde o Estado Democrático de Direito. Nós vivemos, de fato, numa democracia? Essa é a pergunta que fica. Exatamente. Agora, eu vou pegar aqui uma reportagem do UOL que eu estava lendo, Adilson, que constatou que menos da metade dos mortos, 12, possuíam antecedentes criminais ligados ao tráfico de drogas, incluindo também anotações como o menor infrator. E dos 27 mortos na operação, ao menos 2 não possuem anotações, mas o relatório anexou depoimentos de parentes que indicam, segundo a reportagem, suposta relação. Bom, a gente viu aí, inclusive, pessoas, né, que não tinham nenhum antecedente criminal, né, e foram mortos. Como você vê também esse fato, Adilson? Desde o Brasil colônia existe uma política de branqueamento em curso na nossa sociedade. A letalidade policial se presta, é a nova versão dessa política de branqueamento racial no Brasil. Morar em determinada região, ter uma determinada cor de pele e ter uma determinada idade, um determinado sexo, ou estou falando de jovens, pobres, moradores de favela, de periferias, são características marcantes, suficientemente capazes de determinar que essa pessoa é um marginal, é um inimigo da sociedade e merece ser eliminado. Nós temos aí a caracterização do inimigo da sociedade, que eu tanto tenho debatido, e outros pesquisadores também, está na tese que eu exploro isso aí. Há um perfil padrão do inimigo, do marginal, que merece ser eliminado. Esses jovens possuíam um perfil padrão, não importam se tinham cometido crime ou não importa se viriam a cometer crime ou não importam se eram foragidos da justiça ou não. Deu match em determinadas características sociais, raciais, sociais, etnográficas,
demográficas, ponto. É marginal, merece ser morto. É isso que acontece. O preconceito determinando cursos de ações de agentes estatais. Exatamente, a gente lembra do vice Mourão, né, falando também sem provas, né, eram bandidos e tal, e acaba colando esse discurso em parte da sociedade, inclusive da classe média. É bastante preocupante, né, Adilson? Como é que as pessoas, elas acabam não tendo as informações corretas, não se aprofundam, não procuram também se informar a respeito e colocam essa declaração como, ok, então, eram bandidos. Quer dizer, só reafirma esse tipo de discurso, né, Adilson? Reafirma cada vez mais o mito. Isso já foi criticado várias vezes, mas é bom a gente sempre repetir, né? No Brasil distópico que nós estamos vivendo, é bom repetir obviedades, né? Democracia racial, uma grande mentira. O brasileiro, a sociedade brasileira é preconceituosa, é reacionária, ela gosta de sangue, ela é competitiva, ela não é solidária. Não estou generalizando, não estou falando de uma parcela significativa da população, desses cerca de 25, 30% que ainda apoia o presidente genocida, né? Que é um número elevado. Né? Então, preconceitos estabelecidos, arraigados, determinam a realização de operações, a adoção de atitudes, de posturas, a tomada de posições perante a vida da nação. E isso boa parcela da sociedade está enfiada até o último fio de cabelo nessa situação. O preconceito prevalece, infelizmente. Agora, qual a saída, Dilson, para essa situação da segurança pública no Brasil? Porque, como disse a Mônica Cunha, né, do Movimento Moleque, ontem aqui, falando sobre as mães, ela falou uma coisa bastante importante. Por um acaso resolveu, essas ações estão sendo feitas há décadas, por acaso resolveu esse problema dos meninos irem para o tráfico? Eles estão já com estudos, com assessoria, enfim, com cultura, para que eles não fossem para o tráfico? Quer dizer, são operações que não estão resultando em nada, né, Dilson? Qual que é a saída, na sua opinião? Marilu, falar em saída agora é um pouco difícil. Poderiam falar mais transparência, poderiam falar uma nova polícia, poderia falar um novo Ministério Público, um poder judiciário mais sensível às causas sociais, um poder judiciário que estivesse preocupado com as pessoas que estão sendo representadas no processo, não apenas com uma denominação de alguém colocado lá por conta de uma digitação de um pedaço de papel com tinta, letras. Né? Isso é uma quimera hoje em dia. Nós teríamos que dar um desespero até, porque eu acho que vamos tentar uma nova forma de abordagem da questão. Nós vamos admitir que não tem pena de morte no Brasil. Nós vamos admitir que tem a morte sem pena. Porque pena de morte pressupõe a existência de um processo nos países onde ela é permitida. Nós temos aqui a morte sem processo. Nós temos que admitir que Ministério Público e Poder Judiciário não são mais omissos. Eles são participantes ativos na produção dessa letalidade. Nós temos a morte desses 28, ocorreram outras no Rio de Janeiro, nós temos Catalia, nós temos o processo do 111 do Carandiru, nós temos Paraisópolis com características semelhantes, e a instituição, o Ministério Público não faz nada, o Poder Judiciário não faz nada. E a absolvição, ou nem absolvição, né, Marilu? Não chega nem a ser julgada, porque é tudo arquivado. A maioria, 99,2%, foram arquivados no Rio de Janeiro, dentro do período que eu falei. Então, nós temos organizações que se dizem de defesa de direitos humanos ou que fazem pesquisa, que elas deveriam estar preocupadas com a vida, não apenas com a realização de convênios, né, para obter recursos para realizar a pesquisa. Então, nós precisamos todos ter uma postura mais crítica em relação à perda das vidas
por meio do extermínio sistemático que já vem sendo colocado em prática no Brasil desde há muito tempo. Dados que constam na tese, mas está aí disponibilizado, eu fui pesquisando várias fontes bibliográficas. Desde 1980, a letalidade policial no Brasil é alta. Após 88, aumentou mais ainda. 4 anos após 88, nós tivemos Carandiru. Só 4 anos após a redemocratização, nada aconteceu. Quer dizer, é um fato marcante, repetitivo, constante na sociedade brasileira, a eliminação em massa de pessoas. Nós temos que admitir isso. A eliminação em massa de pessoas por forças que se dizem de segurança é um fato recorrente e normalizado da vida da nação, sob o olhar complacente e a participação ativa das possíveis agências de controle externo dessas corporações. Se é a Polícia Militar que faz, a Polícia Civil deveria atuar como controle. Se a Polícia Civil é o que faz, a Polícia Militar deveria atuar como controle, porque elas deveriam ser independentes. O Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, todas as instâncias as casas legislativas têm uma participação mais ativa, né? Os senhores deputados, os senhores governadores, presidentes, e não tem só mensagens ou de apoio ou de repúdio veemente à operação, mas de concreto não faz nada. Então nós temos que dizer o seguinte: o extermínio de pessoas está normalizado na sociedade brasileira. E enquanto não admitir isso, não há chance de mudança. Perfeito, tá certo. Só para quem ainda não conhece a tese de doutorado do Adilson Paes de Souza, é O Policial que Mata, um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do estado de São Paulo, que a gente pode encontrar no site da USP, Adilson. No banco de teses da USP, é possível encontrar essa tese, que eu desenvolvi com muito orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso de ter sido aluno do Instituto de Psicologia da USP, do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Foi um trabalho, um momento muito importante que eu pude refletir sobre esse fenômeno da letalidade policial. Perfeito, Adilson. Muito obrigada aqui por toda a sua análise. Um forte abraço para você. Um abraço para você, Marilu, para o Glauco e para todos, e sonhemos com dias melhores. Né? Exatamente, a gente não pode perder a esperança, exatamente, Adilson. Bom, falamos aqui com o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da USP. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.